Oi, oi, pessoal. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana com a Aline Krieger sobre empreendedorismo na advocacia tributária. E essa semana eu convidei algumas mulheres que são minhas amigas, que são inspirações para mim também aqui nas redes. A Aline já entrou, daqui a pouco eu aceito a solicitação dela. Só fazer uma introduçãozinha aqui para vocês. Eu tenho visto essa quantidade de lives que todo mundo está produzindo, isso é muito bacana para aqui pelo Instagram, mas eu senti falta de algumas mulheres, eu senti falta da presença feminina e por conta disso essa semana eu convidei algumas para falar aqui um pouquinho no Tributário Todo Dia, afinal esse espaço é nosso e foi feito para vocês, então deixa eu chamar a Aline aqui. Oi, Carol, tudo bem? Carol tá sempre aqui com a gente. Ai, olá! Oi, Oi, Carol, tudo Aline. bem? Tudo Saudade bom? de nos Ai, vermos ao vivo, né? nossa, eu ia falar isso agora, né? Tô com tanta saudade de você, da Dani. Eu vi que a Dani também tá aí na Ai, live. nossas Gente, tributaristas só assim, cariocas. né? Só assim pra gente se encontrar, né? Eu tava comentando aqui um pouquinho antes de você entrar, deixa eu tirar o óculos, tá dando reflexo aqui da luz. É, que tá todo mundo fazendo live, né? Tô vendo todo mundo participando online aí. É o único jeito da gente interagir, né? Compartilhar nosso conhecimento, encontrar com os nossos amigos e amigas. É E eu tava verdade. sentindo falta da mulherada aqui nas lives, da mulherada de direito tributário. Aí eu falei, eu vou chamar umas mulheres aí que eu sei que são porretas aqui no direito tributário para compartilhar um pouquinho de conhecimento. E é um prazer começar essa semana aí logo com você. Não, Carol, é um enorme prazer, né? Para quem não sabe, eu comecei a ir para o online por causa da Carol, né? Que me incentivou bastante. Então, né? E a gente tem um movimento legal aqui que é das mulheres tributaristas, né? Porque realmente eram poucas. Acho que nós não somos nem 10% do direito tributário, né? Não. É um ramo bastante masculino. Mas a gente tá cavando o nosso espaço de colherinha, né? Vai conseguindo, a gente vai se unindo e com muito estudo e dedicação, a Também. gente tá conseguindo o nosso espaço, né? Então, aqui no Rio existe eu vejo uma abertura maior para as mulheres do que em alguns outros estados, e isso é muito bacana. O movimento de empoderamento feminino aqui é muito legal. Então, eu tenho muito prazer em ser a primeira das meninas convidadas aqui do Tributário Todo Dia. É Ai, um fico grande muito prazer, feliz, Carol. Aline. Fico muito feliz. A gente fez esse grupo, né? Eu tinha reparado isso naquele congresso da ABDF que a gente foi ano passado, lembra? E teve um almoço A só gente para chegou as a contar, mulheres. né? Não achava. A gente chegou a contar, a gente Exatamente. chegou a contar. E o que aconteceu foi o seguinte, galera. Tinham em torno de 700 pessoas no congresso, 700 presentes no congresso, e o almoço das mulheres não tinha nem 70. Não, e eram todas as mulheres do Congresso, E porque o eram almoço era só para as todas mulheres, as né? mulheres do Congresso foram, reservaram um salão lá no hotel É. onde foi esse evento, para fazer um evento. A BDF tem um grupo chamado WIN, né, que é Woman International Networking, que são das mulheres associadas à BDF e ao IFA. Então eles fizeram esse evento ali só pra gente. E não tinham nem 70 mulheres. Eu e a Aline, a gente ficou chocada, assim, e realmente estavam todas ali. Tanto que eles até dimensionaram errado, né? A gente ficou até tentando pegar mesa, cadeira de não sei da onde para Exatamente, que conseguir acharam que essa. não ia ter tanta mulher e não tinha nem Acharam que não ia 60, ter né? tanta, e tinham 70, que não é nem 10% E, do Congresso. e olha só o quanto isso é importante a gente promover esse tipo de coisa, né? Até o Dr. Carlos ali falou: mas eu vejo mais mulher produzindo conteúdo na internet. Na internet. Mas na internet, porque talvez a mulher tenha mais facilidade, né, de se comunicar, né, alguma coisa desse jeito, na questão do vídeo. Mas na hora do mercado de trabalho, a gente tem bem mais dificuldade. Então, as palestrantes em congressos são muito menos, Muito né? menos. E eu vou contar aqui a história porque que eu achei, há quase 20 anos atrás, achei não, eu tive certeza que dava.
Porque eu me formei em 2005, para quem não sabe, né? Nós estamos em 2020, isso já faz muito tempo. E eu comecei a trabalhar com tributário no ano 2002, tá? Quando eu voltei da Austrália, então eu já queria focar no tributário. Então, desde 2002, eu só trabalho com direito tributário, não trabalho com outra área. E eu percebia que era só homem, só homem, só homem. Daí eu fui num congresso que teve em São Paulo, logo que eu me formei do IBET, e eu fui sozinha. Né? Fui sozinha, peguei um avião, fui para São Paulo e fui sozinha. Daí eu cheguei lá e olhei e só tinha homem sentado na plateia. Eu pensei, caceta, esse mercado não dá para mim. Mas daí tiveram duas palestrantes mulheres, que para quem é do tributário, todo mundo conhece elas. Que é a Marielbe e Nisa. Marielbe e Misabel. Ah, tinha que ser. Então, assim, daí eu olhei aquelas duas, a Misabel, então as gurias dizem, Aline, tu vai ser a Misabel no futuro, que ela é loira, Que é lourona, né? O cabelo meio cacheado, que nem eu. Então, Ah, eu assim, quero ser a Marielbe, então, que eu sou morena. agora a gente vai ser uma dupla no futuro. Então, assim, duas mulheres brilhantes, né, arretadas num ambiente que era muito, muito masculino, mas elas, assim, ainda vem de um contexto de ditadura, de um outro tempo que era muito mais difícil, né, para as mulheres terem essa posição de destaque. E ali eu pensei, tudo bem que na plateia sou só eu e mais uma ou outra perdida, mas tem duas no palco. Então, eu acho que é muito bacana a gente ver que, assim, nada nessa vida é fácil, né? Então, assim, se fosse fácil, todo mundo era bem-sucedido, se fosse fácil, todo mundo era rico, se fosse fácil, todo mundo era bonito, entende? Então, assim, tudo exige dedicação, né? Mas quem se dedica, consegue. O meu pai tem uma frase que eu adoro, eu tenho um coach pessoal em casa, que é meu pai, que ele disse, minha filha, casualmente na minha vida, sempre os mais estudiosos e mais trabalhadores sempre tiveram mais sorte. Né? Olha, Casualmente. só que engraçado. Casualmente, que engraçado, por acaso, né? Exatamente. Então, assim, né? E naquele momento que a gente é mais jovem e tal, né? A gente tem empresa de família. Né? Meu pai tem um escritório de contabilidade que era menor. Eu entrei, aumentei o escritório quando eu decidi não ir para uma das Big Four que tinham me contratado. E ele me deu a opção e eu resolvi empreender com 23 anos ali junto com ele. E daí tu olha assim, e daí às vezes tu é chefe, né? Tu tem 23 anos, mas tu é teu chefe. E às vezes eu dormia um pouquinho mais e ele só abria a porta, ligava a luz e dizia assim, minha filha, eu só vou te dizer uma coisa, a preguiça e a miséria andam de mãos dadas. Se tirava minhas cobertas e ia embora, daí tu levanta. Aí então, tu levanta rapidinho, né? Levanta, porque aquela frase fica batendo na cabeça. Então, assim, eu acho que o bacana de a gente estar falando hoje sobre empreendedorismo aqui é uma primeira coisa que eu quero deixar para todo mundo, assim, eu nunca tive uma carteira de trabalho, tá? Eu sempre fui empreendedora. Eu também não tenho. Né? Agora que eu quero a minha ficha. Nunca tive. Então, assim... Então, assim, a gente tem que se motivar, mas dá. E não é o vitimismo de, eu sou coitada, eu vou pegar a mulher por causa disso, daquilo. Não. Talvez sendo mulher, sim, vai ter que estudar mais que os homens. Talvez vai ter que trabalhar mais. Pode ser. Isso aí acontece. Mas dá. Né? Eu tô aqui para dizer que dá. Você tocou num ponto interessante. Assim, você é minha amiga pessoal, tem várias outras pessoas aqui que estão aqui, a Dani, pessoas que me conhecem na vida real, que conhecem a gente, né? Não só mais você também. E a gente, e eu acho que uma das nossas maiores identificações é justamente que a gente é zero mimimi, né? Não, total. Então, o que acontece? Isso que você falou agora é uma realidade, é um fato. Talvez nós mulheres tenhamos que estudar mais, tenhamos que trabalhar um pouco mais, em alguns momentos, talvez em algumas empresas, isso é uma realidade, é um fato, ainda existe a questão da mulher ganhar menos do que o homem em alguns lugares, isso é um fato. Mas, assim, são coisas que a gente pode mudar se posicionando, falando aqui, mas são coisas que a gente não pode deixar nos paralisar. Então, não é por conta disso, não é por conta dessas dificuldades que a gente não vai fazer, que a gente vai usar isso como desculpa. Mas o mercado é muito... Eu escuto muito isso aqui no Instagram, você deve ouvir também, você também fez esse perfil do Tributário Atual e a gente troca muita experiência com as pessoas, interagindo mesmo, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais de Instagram, assim, de produzir conteúdo no Instagram. É trocar experiência com as pessoas. E eu recebo muita gente falando isso, que, como é que eu faço? O mercado é muito fechado, tem muito homem, é difícil ser mulher.
Olha, sim, É, essa é a realidade. Mas e aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar né? de trabalhar? Você vai deixar de estudar por causa disso? Não tem o que fazer. A Exatamente, realidade é né? essa. Lide com a realidade. Ah, Vai tá aí. lá e faça o teu. Eu tenho aquele livro da Malala, aquela que tomou vários tiros que queria estudar. Então, assim, né? Alguém um dia quebrou isso, alguém um dia reagiu. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, e assim, não focando só em mulheres, porque eu imagino que deva ter homens também aqui assistindo, mas assim, para Estão quem aí quer, interagindo com a gente. para quem quer empreender, o que, que é a coisa mais importante? É coragem. Assim, ó, não é empreender, não é para cagão, entendeu? Não é para quem tem medo da vida. Vai dar É verdade. errado. O Walt Disney pediu empréstimo em 56 bancos antes de darem o dinheiro para ele. Então, né, o que, que você tem que saber? Então tá, eu quero empreender na área tributária. Então tá, como que eu vou começar? Né? Eu vejo muito eu tô falando aqui nos soft skills, as habilidades pessoais que as pessoas têm que desenvolver, que são imprescindíveis, porque há 20 anos atrás já se falava em às vezes o quociente emocional ser mais importante do que do que a O inteligência racional. em si, né? Da inteligência intrínseca. E uma vez eu disse para uma amiga minha, ela disse: Aline, parece um monstro, eu disse: um nerd eu pago. Né? Um nerd eu pago para trabalhar para mim, mas se ele não souber captar cliente, eu vou pagar o salário dele. Então, assim, se você quer ser empreendedor na área tributária, né, que é o que a gente está, e não precisa todo mundo ser empreendedor, tem gente que pode almejar ter um grande emprego e também vai ganhar bem e tem diversas habilidades, mas para Diversos quem quer benefícios também. diversos benefícios, tem a segurança, né? Quem prefere o concurso, tem gente que não tem perfil. Quando eu entrei ali na UERJ, eu conversava muito com a Dani, que deve estar assistindo A aqui. Dani tá aí, a Dani tá aí. A Dani tá aí, né, Dani? E daí um dia eu falei para ela, pô, eu tava trabalhando pra caceta, né? É difícil, eu tenho escritório no Rio, em Porto Alegre, eu ia uma semana por mês lá, ficava em avião, acabei com a minha vida pessoal e tal. E daí eu disse: ai, Dani, às vezes, daí até um cliente meu me disse: Aline, tu gosta até de estudar, por que tu não fez um concurso? Eu disse: porque eu não quero. E daí eu falei com a Dani, disse: será que... Oi, Dani. E daí eu disse: será que eu não devia ter feito? E ela: Aline, não, tu não ia aguentar. Tu não vai gostar do trabalho. Tu gosta do que tu faz. Então, assim, as pessoas têm que saber o que elas querem fazer, né? Exatamente. E se a pessoa disser: e nada vai ser fácil, porque passar num concurso é super difícil, Tem que né? ter uma capacidade mental, uma Uma resiliência calma. mental. Exato. Não, Mental, a Dani é uma das que passa porque ela é a Dani Zen, né? Eu tenho os dedos na tomada. Eu não consigo ficar 20 horas estudando. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa. Mas o que é muito importante em termos de carreira e de empreendedorismo? É a pessoa saber o que ela quer. Isso Exato. vale para tudo na vida. Então, assim, se tu disser: bom, agora eu quero empreender, bom, então assim, tá, eu quero empreender, eu não quero ir por esse outro, porque estudar no direito tributário a gente sabe mais do que ninguém. Vai ter que estudar a vida inteira. Gente, saia, vocês viram aqui nas medidas provisórias, sai medida provisória a cada 5 minutos. A Sai instrução legislação, a normativa, legislação é sai tudo. municipal, ela é estadual, ela é federal, ela não está num lugar só, né? Tem milhões de decisões para todos os lados. Então, você se estudar, vai ter que ter. Quem escolheu o direito tem a certeza de que vai ter que estudar para o resto da vida, não importa a área. Mas se você quiser empreender, então eu acho que assim, né? Se a gente fala de empreender, é uma decisão que tem que ser tomada. Né? O que eu falei ali do início da minha carreira, eu trabalhava em escritório grande de advocacia durante toda a minha faculdade. E daí eu terminei e disseram: não, tu vai ser contratado. E ao mesmo tempo, no final, eu estava fazendo a seleção daquelas Big Fours e me chamaram na Ernst, né? Que é a Ernst Young e tal. Daí disseram, só que nisso meu pai também tinha dito: Aline, quem sabe tu não abre aqui, né? Abre o direito tributário aqui dentro do escritório. Eu sou contador, tu também é contador, tu também vai ser contadora, tá se formando nas duas. E daí eu parei, eu pensei. Graças a Deus que eu tinha 3 opções, melhor do que não ter nenhuma, né? E daí meu pai me deu um negócio para resolver.
E ele disse, ó, se tu resolver isso aqui para esse cliente, os honorários são todos teus. Na época, imagina, 15 anos atrás, eu me lembro, eram 3 mil reais. Para mim, aquilo era uma Babilônia de dinheiro. Eu ganhava 600 reais no escritório como estagiária. E daí, eu terminei aquilo em uma tarde, porque eu sabia fazer. E daí ele disse, e aí, gostou? E Ela foi mais plantou a sementinha. só disse, ó. E daí, nisso, no dia seguinte, me ligaram da Edna, eu tava 6 meses fazendo um processo seletivo. E daí, sabe, tu foste selecionada. E daí eu parei e disse, eu posso pensar? Daí a mulher me xingou. Ela disse, claro que não, tá fazendo 6 meses fazendo processo seletivo, tu tá maluca, não sei o que. Eu disse, então vou te agradecer a oportunidade. Ela disse, mas é uma falta de respeito, foi, me xingou. E daí eu contei meu pai, disse, rapaz, acabei de dispensar ele. Ele, minha filha, tu fizeste a mesma coisa que eu fiz há 30 anos atrás. Eu prefiro ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia. Então, a minha decisão foi essa. Eu queria empreender, mas não é um caminho fácil, né? Não é um caminho fácil. E daí, aí vai a dica para quem está começando. Gente, se vocês estão começando, uma coisa que é muito legal se envolver são nessas associações. Tipo a BDF, OAB Jovem, sei lá, GDT Jovem. Tem GDT também aqui no Rio. Exatamente. Porque o que tem o acontece? IBET, acho também, né? Então, assim, todas as grandes instituições com grandes juristas, eles têm, a maioria tem a versão jovem. E assim, eu sei da OAB porque eu tive o prazer de escrever o primeiro manual do Jovem Advogado do Brasil, que saiu da OAB do Rio Grande do Sul, e eu era da Comissão do Jovem Advogado. Então, assim, a gente escreveu o primeiro disso, a gente tinha um projeto de interiorização, porque na época não existia internet, e daí, assim, eu aprendi a palestrar. O seu Krieger, bem resumido. Então, assim, aí eu aprendi a palestrar, aí eu aprendi a falar, aí eu aprendi a não ter medo de falar com aqueles caras mega blaster da advocacia. Olha quem tá aqui, a Micaela, maravilhosa. E, então, assim, se entre nessas associações, né, ou numa versão jovem, não adianta vocês quererem estar na versão premium, nem eu e a Carol não estamos na versão premium, né? Porque a gente não é premium, eu não sou doutora. Isso é interessante botar, Aline, duas coisas que eu queria reforçar que você falou aqui. A primeira delas, a gente no início da carreira, eu acho que a gente sai da faculdade, eu vi aqui uns comentários de algumas pessoas falando que ainda estavam na faculdade, a gente sai muito vislumbrado, né? E a gente sai, eu recebo muito aluno também na mentoria, e a galera sai da faculdade que quer empreender, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer abrir escritório próprio, quer não sei o quê. Eu falo, vamos analisar, né? Porque às vezes não é o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa quer tudo isso, mas no final o que ela quer está além do que ela está disposta a pagar nessa caminhada, nessa jornada. Porque o empreendedorismo, a gente fala assim que muito que o empreendedorismo está na moda, né? A gente vê muita gente falando de empreendedorismo na internet. E é um termo que está na moda, todo mundo gosta de dizer que é empreendedor, que é legal, que é cool. Mas às vezes não é o perfil da pessoa. E é importante, o mais importante para a gente... né? Exatamente. O mais importante para a gente é a gente identificar o nosso perfil profissional. Porque imagina, você está saindo da faculdade agora, você está escolhendo uma área de atuação. Imagina você passar 10, 15, 20 anos da sua... Eu falei aqui agora quase igual o Luan Santana, né? Aquela 10, 15, 20 anos. Da sua carreira... fazendo uma coisa que você não gosta, ou fazendo uma coisa que você vai precisar levar todo esse tempo para descobrir que na verdade não era aquilo que você queria. Então a primeira coisa que eu falo com a galera que está chegando na mentoria, com a galera que está saindo da faculdade vamos identificar o seu perfil profissional. Será que você realmente está disposto a empreender? Ou se você quer fazer um concurso, ou você quer ser associado num escritório e crescer lá dentro, que também tem muitas oportunidades. Claro. O pessoal acha que não, mas dá para ganhar muito dinheiro sendo associado quando você cresce lá dentro do escritório, vira sócio. Isso é uma maneira de empreender também. Dá para você empreender dentro de um escritório, dá para você empreender dentro de uma empresa. Não é só sendo dono do próprio negócio. Existem várias metodologias, vários métodos para a gente empreender, né? Claro, e às vezes não é o momento, porque o que acontece? Se a pessoa, só para esclarecer, pessoal, por que eu fui abrir com o meu pai logo que eu me formei? Porque meu pai tinha clientes. Então, o que eu vejo? Então, porque ele dizia assim, Aline, eu sou contador, eu consigo clientes para ti.
Então, né, e até hoje ele consegue os clientes para mim, porque ele já tinha, ele era ele era um contador com 40 anos de escritório, com um monte de gente confiando nele, e eu era filha dele. Então, assim, né, e com experiência em outro escritório, com experiência em atuação no mercado, porque eu tinha trabalhado com ele no primeiro semestre, e ele disse, agora tu sai daqui, tu só volta quando não for mais a filha do Krieger. Então, e às vezes, para a pessoa empreender, é melhor primeiro trabalhar um pouco num escritório, que seja, se não conseguiu no estágio, que seja depois, que trabalhe com alguém, que pesquise para um professor, que aprenda um pouco, porque às vezes a pessoa diz, eu quero ser um grande tributarista e empreender. Tá, mas e como é que tu vai resolver o problema do teu cliente? Né? Porque a gente tem assim, até quando a gente fala em marketing, né, dos 4 P's de marketing e tal, tem que ter o produto. Né? Então, tem que saber. E tem muita coisa na advocacia que vem com o tempo. Outra coisa que é importante para a galera que quer empreender. Então, assim, para a galera que quer empreender... A gente já vai responder essa pergunta que está aqui, tá? Da Bárbara. Deixa só a Aline finalizar aqui. Então, assim, vocês têm que saber que na advocacia demora um pouco para ganhar dinheiro, tá? Então, assim, quem está precisando de dinheiro no mês seguinte... talvez não possa empreender nesse momento. Primeiro vai ter que arranjar um emprego, guardar uma grana e depois, porque assim, a advocacia demora. Ela dá dinheiro, mas ela demora. Principalmente os processos tributários. Para vocês terem uma ideia, eu recebi ano passado um processo que eu entrei no primeiro ano depois de formada. Tá? Então, assim, são 15 anos depois. Né? Isso então, é uma outra coisa que a faculdade também não ensina a gente. Não ensina né? a empreender. E aí, já pegando o gancho ali da Andrea Bárbara, ela falou que está no último período da faculdade, fez estágio no fórum, no escritório, mas ainda não se encontrou. Estou com aquele desespero do final do curso. Ainda dá tempo? Eu acho que sempre dá tempo, André. Eu acho que o principal é você ter identificado... isso é bom da gente identificar, que a gente ainda não se encontrou, porque isso vai te permitir não sair por aí igual uma barata tonta aceitando qualquer coisa que aparecer na sua frente. Né? Saber dizer não, saber identificar aquilo que a gente não quer, já é um ótimo caminho também. Né? Exatamente. Já é um grande início. É um bom começo. E a advocacia, eu acho que você tocou num ponto muito interessante também. E às vezes eu recebo umas perguntas aqui no meu Instagram também a respeito disso, sobre como é que é honorários, como é que advogado ganha dinheiro, advogado tributarista. Existe um mito que a gente ouve, né? Desde a época da faculdade, eu lembro que eu ouvia isso, né? Que o advogado tributarista é o advogado que ganha muito dinheiro, que as ações... Mas depois de um tempo, para quem é novo, o dinheiro Exatamente. vem, mas demora, eu acho que assim, a faculdade joga esses mitos assim pra gente e não ensina como é que a gente vai vender, como é que a gente vai prospectar cliente, não ensina como é que a gente vai fazer para ter receita recorrente no escritório, como é que a gente... Exatamente. Como a gente pode captar cliente no início da advocacia. Eu posso ter uma receita recorrente. Você falou que você recebeu ano passado um valor de honorário do início da sua advocacia. Mas eu tenho certeza que você fez vários outros processos, vários outros produtos de consultoria, de recuperação de crédito, que você pode receber honorários aí antecipadamente, criar uma receita recorrente com clientes de consultoria que te pagam ali mensal no seu escritório. Só que a faculdade não ensina nada disso. Isso é coisa que a gente só se dá conta quando a gente chega no mercado de trabalho, né, e a gente fala assim, parece que a gente chega num mato, né? Sabe quando você chega num lugar assim, tá um mato, você abre assim a grama e fala, oi? O que tem aqui? O que é isso aqui, né? Falta um direcionamento de carreira, né? A gente tinha lá na OAB do Rio Grande do Sul um curso que era sobre gestão de escritórios e eu dava a parte que era finanças e tributação na advocacia. E era impressionante porque vinham advogados experientes já, que eles não sabiam formar o custo do funcionário. Eles não sabiam coisas assim, não analisavam a parte financeira e é muito normal a gente ver na advocacia aquele advogado alto e baixo, né? Daí um dia tu olha, o cara tá de Porsche. Daí no outro ele não tem um real. Daí tu olha, porque assim, a advocacia tem os picos, né? Então, em termos financeiros, né, de saúde financeira, o fato de eu ser contadora faz eu ser muito moderada na parte das finanças, né? Então, eu tenho um alto salário para mim por mês. Então, como é que eu faço? Eu tenho um alto salário que a minha vida fica com aquele salário.
né? E aí o que sobra eu guardo, né? Daí todo mês eu guardo. Eu fiz isso, claro, né? Antigamente dava para guardar menos, hoje em dia dá para guardar mais, graças a Deus. E daí nesse do que guarda, porque falta às vezes para o advogado a visão empreendedora. Quem quer empreender precisa de capital, não existe empreender sem capital, entende? E daí tem duas opções: ou se pega um financiamento no banco, e daí tu já começa a tua vida empreendedora pagando um juro altíssimo, né? Então o juro é muito alto. Ou tu tenta primeiro virar a chave, fazer um caixinha e depois começar a empreender. E uma coisa que eu até anotei aqui para falar com vocês, né? Que eu acho muito importante, eu acho que a Carol concorda, é a parte assim, ou sócio ou parceria. O que existe um ditado muito famoso que diz que sozinho a gente caminha mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então, assim, tem duas opções. Está com menos dinheiro para empreender, não tem o tempo total, ainda tem que trabalhar um pouco num outro escritório, coisa assim. Gente, façam uma sociedade. Só que o que vocês têm que entender? A sociedade tem que ser de pessoas complementares. Não adianta eu, que sou ultra comercial, meu perfil é totalmente comercial, captadora e tal, me associar com uma outra pessoa totalmente captadora, porque daí quem que vai ficar no back office quando tá todo mundo na rua? Ou né? então você tem que ter as atividades ali muito bem estipuladas, muito bem delimitadas, né? Mas eu acho que você tocou num ponto muito Sócios interessante. complementares Para são eu te dar muito um mais exemplo, importantes. quando eu estava no finalzinho da minha faculdade, eu tinha essa questão, eu não sabia para onde eu ia muito bem. Você conhece a minha história, mas talvez algumas pessoas não conheçam. Eu não tenho pai advogado, ninguém da minha família é da área jurídica. Eu Eu também. ser advogado também. Então assim, eu não tive muito eu não tive uma orientação dentro de casa. Você, graças a Deus, teve o seu Krieger aí com essas frases maravilhosas que Coach davam pessoal. insights maravilhosos. Eu não tinha muito isso. A minha família é de empreendedores, meu pai é dono de empresa, enfim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. Tava ali saindo da faculdade, não sabia muito bem o que eu fazia. E geralmente na faculdade tem um grupinho ali de pessoas que são mais unidas, e a galera fala, vamos abrir um escritório quando a gente sair daqui e tal, né? Ficar E aí rico eu em um tinha. mês. Não, vamos juntar aqui, nós somos, sei lá, 5, a gente aluga uma salinha de 30 metros quadrados, aí cada um tem mais ou menos 10 centímetros quadrados para trabalhar, né? E aí cada um recebe o cliente em 5 centímetros quadrados, mas a gente vai dar tudo certo, a gente divide o custo, vai ficar baratinho Não, para e todo ainda é o mundo. seguinte, E, pensa gente, não quanto que é uma empresa assim tem que faturar para sobrar lucro para 5 para sócios. A 5. gente tem que faturar Gente, muito, não fecha não a é assim. conta. Tem Não que é fazer assim. conta. Isso aí não te desespera quando tu dá a tua mentoria? O Dá. pessoal não faz conta. Tem que Não, fazer não conta. tem Entendeu? que Tem que fazer fazer conta. conta. A vida é simples, entendeu? Tem que Ouçam fazer a conta. voz da contadora, a voz de Se quem não sabe tem, fazer conta. exatamente, tem que fazer conta. Se não dá para aquela sala, aluga outra. Se não tem dinheiro Não, para o que geralmente marketing, vai fazer um mix. o pessoal faz a conta só da divisão, né? Ah, aqui, Mas ó, tem o que faturar custo é para ganhar 3 dinheiro. mil, divide por 5. Mas você vai ficar pagando ali só para você trabalhar, você tem que sair conquistar dinheiro. E aí? Esses outros teus sócios, como é que vai ser essa divisão dessa sociedade de vocês? Como é que vai ser essa divisão de tarefas? Vai todo mundo captar cliente? Vocês vão dividir as receitas, o lucro vai ser dividido entre todo mundo ou não? Cada um vai ter seu cliente, suas contas separadas, vocês só vão dividir os custos. Como é que isso vai ser? Como é que vai ser isso? Não, eu Isso a acho que a gente não gente. aprende na Não, e a faculdade, né? É gente uma tem que olhar loucura. assim, quem que a gente tem que se espelhar? Em quem tá muito, muito bem, tá? Vamos supor, Trent Rossi Watanabe, BMA, Barbosa, Musnick, Matos Aragão, são três. Filho. São três, gente. É Matos Filho, Matos Filho, Quiroga, não sei quem, Não, são Matos quatro, Filho são, sei lá, não, dezenas de sócios não, hoje em mas dia, né? Existem os sim, mas sócios nominais e os tá, outros mas sócios. hoje em dia, isso aí, entende? Porque eles são gigantescos. Gente, né? Os escritórios não começam com 10 donos, né? Então, junte-se com alguém onde vocês tenham uma possibilidade de clientes e fidelizem os seus clientes. Alguém aqui perguntou
Alguém aqui perguntou, mas na pandemia baixaram os honorários. Tá, eu vou botar um contraponto aqui para vocês. Baixaram sim, os meus também pediram para baixar. Que nem eu tive cliente, que é minha cliente há 15 anos, que me ligou às 8h30 da noite chorando, entende? E não é nesse momento agora que eu vou sapatear em cima dela e vou dizer, azar então. Não é assim que a coisa funciona. Então, o que você tem que entender na questão de faturamento e coisa desse gênero? O que eu acho muito importante, eu sempre prezei muito, é a retenção do cliente. Ou seja, o cliente tem que gostar de vocês. Eu assisti numa palestra muitos anos atrás, até foi com o Musnick do BMA, quando eu era jovem advogado. E eu perguntei para ele, eu disse, mas como é que eu vou competir contigo? E ele deu uma resposta que ele nem deve saber nem que eu sou, mas mudou minha vida. Ele disse assim, eu, como BMA, eu vou dizer, tu vai no escritório daquela fedelha? Tu tá louco? Ela vai perder tudo pra ti. E ele, o que tem que dizer? Eu disse, eu não sei o que eu tenho que dizer. Ele disse, tu tem que olhar pro mesmo cliente e dizer, tu vai ir com aquele lá, aposto que quem vai te atender é o estagiário. Tu tem que tentar vender creme brulee. Então, assim, e eu uso isso até hoje. A gente tem, né, das pessoas que trabalham juntos. A minha sócia na advocacia foi minha chefe, eu fui estagiária dela por 4 anos. Então, nós somos sócios há muito tempo. Ela saiu do escritório. A Ana foi minha chefe. E daí, a gente é saída de escritório grande e a gente tem essa decisão de ter um escritório menor, priorizando um pouco a questão de também vida pessoal junto, opções pessoais nossas. E assim, a gente vende boutique jurídica, mas a gente dá nosso telefone e isso tem um preço. Então, assim, vocês têm que... O que é importante para quem quer empreender? Vocês têm que se posicionar, né? E, assim, o que eu sou bom em fazer? O que meu sócio é bom em fazer? Como é que vai ser a nossa questão de lucros? Quantas horas cada um tem disponível para botar nessa sociedade? E quanto tempo a gente está disposto a trabalhar aqui até o dinheiro vir? Porque tem que dar um stop, entendeu? Então, assim, nós vamos ficar aqui, quanto? 2, 3 anos? Então tá, nós temos dinheiro para nos sustentar 2, 3 anos? Isso é uma pergunta também. Ou eu preciso botar comida em casa e eu não tenho nenhuma outra fonte de renda? Então, assim, se não tem nenhuma outra fonte de renda, todo mundo começa com um contrato ruim, gente. Vai ser aquele primeiro cliente sortudo que paga uma mensalidade baixinha, mas não é para depois que tu crescer que tu vai dizer, não, agora não quero mais te atender. Daí tu vai atender aquele cara, talvez pro resto da vida. E ele vai ficar lá contigo. Quem nunca mandou uma proposta de honorários mal calculada? Mal calculada. Eu mandei. No início, eu falei, nossa, eu pegava processo e eu não cobrava TMP, taxa de manutenção de processo. Eu ficava meses sem receber alguma coisa, né? Loucura. Depois, com a experiência, você vai aprendendo e aprendendo também com outras pessoas, ouvindo outras experiências, como a gente está fazendo aqui, trocando experiência. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você, às vezes o que funciona para você não funciona para mim. É importante a gente ter também essa noção. Perguntaram aqui se o método um método lá de divisão do como é que ele fazia. Ele falou que são 3 advogados e eles dividem por 4 o lucro. Esse quarto seria o caixa. Estava dando certo, apertou. Se estava dando certo, tem que ver o que aconteceu nessa causa aí para parar de dar certo, né? Mas se estava dando certo, eu acredito que seja um bom método para vocês. Pelo menos eles não estão tirando tudo do caixa da empresa. E, gente, lucro não é faturamento, viu? São 2 coisas bem diferentes. 2 coisas bem diferentes. Então, assim, lucro é o que sobra. Faturamento é o que entrou. Vocês têm que primeiro pagar as contas, depois é o lucro. Até vou fazer a propagandinha aqui, depois do imposto de renda, ali em julho, já vai ter terminado de filmar o meu curso de contabilidade para advogados. Então, né? Isso aí, com certeza, para ti eu te dou de presente, Carol. E daí... Então, assim, e a ideia é fazer também o de finanças e tributação na advocacia, numa versão online. A gente pode, de repente, até ensaiar alguma parceria, né? Que a Carol já tem um curso de... A gente já está ensaiando essa parceria, na verdade, há muito tempo, né? Só falta sair agora. Vai sair, ela vai sair. Uma coisa que eu achei bem interessante, a pergunta da Milena Cal, advogada ali, como desenvolver o perfil comercial quando se trabalha de forma autônoma, tá? Porque o perfil comercial
Claro que existem habilidades intrínsecas, mas assim, quem não tem isso na veia naturalmente, o que que eu indico? Quem quer vender alguma coisa tem que conhecer pessoas, tá? Então, assim, advogado que só fica em casa não pode, não adianta querer empreender, tá? Então, assim, como é que a gente faz network? Tem que ir em congresso, tem que ir, e assim, posso estar certa ou não, mas assim, o teu cliente, quando ele te conhece como pessoa, aí não existe a Aline pessoa física e a Aline advogada. Eu Não, para continuo indo advogado aqui não na existe isso. esquina, não existe. E Para assim, advogado não a existe. quantidade de vezes que já me fizeram uma pergunta, olha, de se eu tô num boteco, se eu tô num bloco de carnaval, eu que adoro um carnaval, tá, daí fala, daí entra num papo entre uma cerveja e outra, não, mas pode ser, tá, então vou te ligar outro dia. E as pessoas ligam. Então, assim, as pessoas Exato. ligam. Só que, então, assim, o perfil comercial, se você pegar uma lista de pessoas e ligar para elas sem conhecer elas, eu quero fazer uma aposta com vocês. Se de 1.000, um ouvir vocês é muito, tá? Telemarketing é um horror. Só que, se você pegar uma pessoa conhecida e tiver uma oportunidade de falar com ela numa coisa descontraída, não pode ser aquele mala que fica ligando para os amigos, né? Não, não é E aquela ela te pessoa abre essa forçada, né? e ela te abre essa possibilidade, vocês vão ter uma possibilidade de ganho comercial. Olha, eu vou dizer para vocês, 80% dos meus clientes vieram do meu ciclo social. E algumas coisas assim, de aula que eu dei, que daí acaba que tu vira amigo da pessoa, e daí tu conversa e tal. Então, eu acho que tem muito também assim, gente, conversar, procurar ir nos lugares, procurar sair de casa, procurar falar. E assim, é um clube, é uma academia, é um restaurante, Exato. tem que dar uma agitada, porque assim, ainda mais que quer trabalhar com tributário. O tributário exige um cliente que fature bastante. Então, assim, talvez se você queira ir para o penal, né, para defender traficante, coisa desse gênero, talvez você tenha que frequentar um baile funk, entende? Porque isso aí gente, Vai ter teus clientes, o vai ter teus networking, né? clientes, o teu network, e vai ganhar muito bem, talvez melhor do que É. nós, Ó, quer ver né? uma situação engraçada? Vou contar para vocês uma situação minha, um caso meu, que é justamente o que a Aline falou, essa questão do networking, do perfil comercial, como é que a gente desenvolve isso? Há um tempo atrás, eu entrei numa academia lá na Barra da Tijuca, né, onde eu morava, eu já mudei, mas eu entrei numa academia lá na Barra, e aí comecei a conhecer todo mundo, tal, conheci, os donos também malhavam ali na academia, conheci eles, conheci outras pessoas que também eram advogados ali na academia, através do professor, fizeram um link ali entre a gente. Resultado dessa, só porque eu entrei numa academia. Um dos advogados que também malhavam nessa academia, ele me chamou para trabalhar com ele, então hoje eu divido uma sala com outros advogados, e eu fui convidada por esse advogado que eu conheci na academia, e hoje a minha academia é meu cliente, eu advogo para a academia, por causa de networking, por causa da gente estar Que ali conversando num lugar totalmente informal, todo mundo suado, a gente se preocupa em fazer live, às vezes eu Carol, a olho, o gente pessoal se todo conheceu suado, tomando amarrado cerveja com a no cabeça, Belmonte, né? assim. Vamos contar pro Exato! pessoal aqui. Também, A gente também. se conheceu tomando cerveja no Então, Belmonte, eu acho que na o rua, de pé. offline, na rua, em pé, toda descabelada, final do Todos cabelados, expediente, suado, aquele calor, 200 graus, copinho Rio de de Janeiro. boteco, copinho de Exato. boteco, é onde você faz as melhores amizades, as melhores parcerias que você tem, às vezes, que você leva, assim, para a sua vida, né? E falam também muito assim, mas não adianta entrar, por exemplo, em associações, na BDF, no GDT, nisso, aquilo, porque eu só vou conhecer advogados. Mas, às vezes, um advogado faz uma parceria contigo, às vezes um tem um cliente que pode dividir com você, às vezes sabe que você tem uma expertise um pouco mais num determinado assunto, em SS ou ICMS, vamos supor, e aí você faz uma parceria, faz uma consultoria no trabalho do seu colega. Eu tenho Não, eu tenho algumas amigas um dos. advogadas de outras áreas e a gente se indica cliente, eu acho que funciona Claro! super bem. Um dos meus clientes mais improváveis, voltando à questão de ser mulher, porque eu atendo jogador de futebol. Isso é super raro para uma mulher. E eu entrei ainda por acaso, porque eu tinha sido professor de uma pessoa que trabalhava no Grêmio, eu sou gaúcha, e daí um dia eu sou muito gremista, então eu tava frenética, gritando nas cadeiras.
E daí esse menino que foi meu aluno me puxou e me apresentou para o diretor de futebol e disse assim, é ela que eu te falei, essa guria é honesta e muito inteligente. E esse é um meio muito ruim e tal. E daí, resumindo, eu virei tributarista, contadora do capitão do time na época, do CEO de futebol, do CEO do clube, do coisa. Eles nem estão mais no Grêmio, são meus clientes até hoje, me indicaram para um monte de jogador de futebol. Então, assim, por quê? Porque eu deixei um rastro reto, entende? Eu por 4 anos coordenei o grupo de estudos de direito tributário da OAB Jovem do Rio Grande do Sul. E ó, gente, de novo eu falando da OAB Jovem, das instituições jovens. Foi lá que eu aprendi a dar aula, foi lá que eu aprendi a falar, foi lá que eu aprendi o quanto é bacana essa troca. E numa dessas, eu tive um episódio que eu trouxe várias pessoas, esse menino que me indicou, pediu para apresentar, ele viu depois que o nível era muito maior, disse, pô, foi muito bacana, né? Podia ter me humilhado e tal, disse, bem capaz, isso aí não é nada, nosso eu disse, tu tá ótimo, tá estudando, tá começando, é isso aí. Então, assim, gente, uma lição de empreendedorismo valiosíssima. A energia que tu joga nas tuas relações, ela volta para os teus negócios, ela volta para tudo. Então, assim, se tem alguém com esse tipo de crença limitante pequena, do tipo assim, por que a Carol tem tantos seguidores? Por que... Ali, eu tô brincando do baile funk, viu? Que eles que a penalista Gente, não era uma frequenta baile funk. brincadeira. Era uma brincadeira, gente. Eu tô dizendo que, né, eu imagino que seja um cliente que pague muito bem. Ou não, o traficante, não tem nenhum cliente, mas eu imagino que ele pague muito bem. Então, assim, falando, é a energia que tu joga, então tentar fazer a coisa de uma maneira bacana, tentar trabalhar com as pessoas de uma maneira bacana, tentar, né, se a Carol tá crescendo, que bom que a Carol tá crescendo, que bacana que a Carol tá crescendo, né? Se a Aline tá crescendo, se o fulano tá crescendo, vamos, que tem espaço para todo mundo. A gente consegue fazer, tem as parcerias, vamos trabalhar junto, né? Dá para fazer várias coisas legais e isso faz com que as pessoas cresçam, né? Faz com que elas indiquem, faz com que elas se lembrem de ti. Daqui a pouco eu pego um cliente maior, não consigo atender tudo, ligo para a Carol e digo, Carol, tu quer fazer isso? A gente tem lá no escritório uns 5 advogados que atuam de vez em quando para nós. Entende? São advogados que a gente conhece, quando a coisa aperta, eles atuam pra gente. Porque a gente não quer funcionário contratado, até porque eu não teria condições, eventualmente, de pagar um cara tão graduado e tal. Então, eu já fiz muito ghostwriter também. Entende? Não é? Eu fiz ghostwriter porque para mim interessa fazer ghostwriter. A pessoa quer pegar o cliente, que não sabe o que é ghostwriter, é quando um advogado diz que faz tudo sozinho, né? E na verdade quem faz é a gente. Mas o lucro é dividido. E que bom! E vamos ganhar todo mundo, entende? Então, eu acho que na questão de empreendedorismo, é muito importante a pessoa estar antenada nas oportunidades, né? Surgiu isso, alguém falou, te convidou para um lugar, vai. Ah, mas eu tenho vergonha. Esquece a vergonha, dobra ela, põe no bolso, bota um terno e vai. Ah, mas não sei o que dizer, põe a mão no bolso, fica olhando, faz cara de paisagem, leva um copo d'água, um chiclete, que vai resolver, né? Na pior das hipóteses, mas com chiclete faz cara de sorriso. Então, assim, porque daí daí vocês vão conseguindo fazer network, virar mais comercial, conseguir uma oportunidade bacana. E assim o empreendedorismo ele começa, né? Então, acho que o que eu tô tentando passar, principalmente a mensagem aqui, é assim, tira a insegurança. Tira o baile funk, vai virar meme. Eu adoro funk, viu? Eu faço até aula de funk, para quem não sabe. Então, assim, tira a insegurança, tira todo o medo, que eu acho que aí o caminho do empreendedorismo ele tende a ser mais fácil, né? Com certeza. Eu acho que é muito legal esses pontos que a gente tocou, porque são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? A gente não aprende no dia a dia, no normal, e às vezes batendo um simples papo, assim, online com um amigo, numa live, alguma coisa, a gente recebe vários insights, e eu tive vários insights aqui na sua fala, acredito que muitas outras pessoas também,
E eu acho que é muito bacana a gente trazer essas dicas, principalmente porque a gente passou por essas dificuldades, né? É legal a gente falar um Passa pouco até sobre isso hoje, né? também. A rede social, acho que muita gente vê o lado bom, né? E logicamente a gente gosta de compartilhar o lado bom das coisas, a gente gosta de postar um evento legal que a gente foi, uma palestra que a gente deu. Eu fiz uma live hoje super bacana no PJT, que foi assim, Muito legal. muito bacana para mim, sabe? Uma oportunidade muito legal, fiquei muito feliz em poder compartilhar isso. Mas tem os bastidores também, né? Essas coisas que a gente fala, assim, A gente sofre mais bullying, entre gente. amigos. A gente sofre bullying, né? As Sofre blogueiras, bullying. as É. advogadas blogueiras, tem gente que não entende o trabalho do marketing digital. A Fernanda ali perguntou como fazer networking. A gente pode fazer networking online também. Eu conheço várias, hoje tem 3 anos já que eu faço esse trabalho digital aqui, e tem várias pessoas que eu conheço através daqui, através do Instagram, que algumas eu já até conheci pessoalmente também, já fiz palestras e eventos em congressos juntos, mas outras eu conheço só daqui, e mesmo assim eu faço parcerias, mesmo assim eu faço indicações. A gente tem o Dr. Euro Júnior, que é lá de Brasília, ele é, nossa, assim, meu amigo pessoal, assim, eu conheço ele pela internet, mas a gente já se fala há tantos anos e a gente já troca tantas experiências, figurinhas, indicações um para o outro, que a gente é amigo. Então, assim, mas eu acho que o offline e o online, eles são complementares. Não dá para você ser uma coisa, uma pessoa no offline e querer ser outra no online. Essa distinção, como a Aline bem falou, eu não distingo o CPF de CNPJ, né? Você falou, eu também não. A gente que é advogado, a gente é profissional liberal. O nosso nome é a nossa marca. Aquilo que a gente é o que a gente faz. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência também. Acho que no início da live alguém comentou que vê muito mais mulher produzindo conteúdo, talvez porque a gente tenha um pouco mais dessa ousadia de se expor aqui, e falar todo dia aqui, que não é uma tarefa fácil, tá? Não é fácil você se expor, você dar a cara a tapa, que todos os dias na rede social a gente recebe, eu recebo diversas críticas por conta disso, não só online, mas no offline também. Eu sei de pessoas do nosso grupo, a Aline também sabe disso, pessoas do nosso meio aqui, infelizmente, né? Pessoas do nosso meio aqui do Rio de Janeiro que criticam mesmo o nosso trabalho, que fazem essas críticas, porque não entendem a importância dessa conjuntura do offline que o online no meio atualmente. E eu acho que principalmente agora, nesse período pandemia e pós-pandemia, a gente está vendo muito essa questão da transformação do digital, da advocacia chegando aqui no digital. Eu assisti várias lives de diversos advogados, super, assim, super reconhecidos, renomados. O Chueire fez uma live essa semana no O PJT. Queiroz, eu fui O aluna do quê? O Queiroz, ele é Queiroz, o brilhante. O Chueire. Queiroz é brilhante, mas ele mal responde e-mail. Fez uma live, até assisti, do Queiroz. Eu assisti porque ele é maravilhoso, coisa mais, um professor inteligentíssimo, maravilhoso, foi diretor da Faculdade de Direito da UERJ, para quem não sabe. Até indiquei o livro dele sobre imposto de renda, né? Ele é dinossauros do direito tributário, aqueles que sabem tudo e mais um pouco, né? Mas é impressionante, mas o pessoal tá indo, né? Acho que agora o Pois nosso é. bullying vai reduzir. Ai, tomara. Olha, fizeram uma pergunta interessante aqui, ó. Acham que vale a pena investir tudo que cobram uma pós em tributário na FGV? Vocês se formaram ou especializaram em faculdades conceituadas? Olha, Evandro, eu me formei na Estácio, mas eu fiz o LLM do IBMEC, é um curso de, na época, quando eu entrei, eram uns 30 mil reais, eu acho que hoje já deve estar beirando aí uns 40 mil reais. E eu vou te falar que educação não se mede investimento. Assim, acho que tudo que a gente pode investir em educação, acho que é válido. O LLM do tributário, ele me abriu diversas e diversas, É que no diversas portas. tributário sem pós, aí não sabe nada. Porque Não, eu acho que é pós não é difícil. nem opção. É uma opção fazer pós, Porque mas não não, é uma aprende nada na obrigação. faculdade, né? É uma Então, assim, obrigação. tem muito pouquinha cadeira, né? E falando Então, de networking especificamente, o LLM do IBMEC, eu era uma pessoa recém-formada, eu tinha acabado de sair da faculdade, da Estácio, eu entrei direto no LLM do IBMEC, e eu simplesmente tive contato. Os professores, o que acontece? Por que essas pós-graduações são tão caras? Não é porque renome da universidade, é porque você tem contato. Os advogados que são professores ali são os caras
São os caras do momento, são os maiores e melhores profissionais naquela área de expertise, são os advogados donos e sócios dos maiores escritórios dali da tua cidade. Às vezes os professores até viajam para dar aula, né? O Ernesto viaja pela FGV, dá aula em outros estados, o Felipe também, que foi meu ex-chefe. E no LLM do IBMEC, foram tantas portas que me abriram, inclusive, eu fui chamada para trabalhar no escritório por ser aluna do Felipe. O Felipe Renan, não sei se ele está na live, mas a Aline também conhece o Felipe, vocês fizeram Sim, meu colega da mestrado UERJ. junto, né, de UERJ. Ele era do doutorado. Eu fui aluna dele no LLM do BMEC e ele me chamou para trabalhar com ele. Então, cara, é uma oportunidade de networking que você não, às vezes você não vai ter em outro lugar. Você vai ter contato com os maiores advogados, você vai ter a possibilidade de mostrar o seu trabalho para eles. E se você é uma pessoa que está querendo entrar no escritório, está precisando se associar em algum lugar, não tem lugar melhor para você estar do que no IBMEC ou no FGV. E fora os outros alunos, se você for parar para analisar também os outros alunos, eu tive aula com colegas que eram contadores, eu tive um colega que era economista. Então, a troca de experiências faz toda a diferença numa pós-graduação desse nível. Então, sempre que me perguntam aqui, eu faço mas a pós online é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Mas você está perdendo o network. O networking. E também, gente, assim, vou dar... Eu sou nerd, tá? Mas assim, se tá sem grana, passa na federal no mestrado. Ou na estadual. Assim, um mestrado é 4 mil por mês, mas a UERJ é de graça. Eu não paguei nada para fazer. Só que eu me esborrachei estudando. Eram 1000 páginas a bibliografia. Eu sou gaúcha, nunca tinha visto a cara de nenhum professor da UERJ, nunca tinha vindo para cá em nada de direito, nem sabia mal sabia quem eram eles, né? Só de livro, assim, de ter um ou outro. Fui, fiz uma prova, passei na prova, fiz uma entrevista e passei. Então, só que, claro, passei um ano estudando que nem uma louca, eram 1000 páginas, eu li as 1000 páginas 3 vezes. Né? Para fazer fichamento, né? Primeiro eu li sublinhando e tal, fazendo fichamento, depois uma leitura, depois li de novo, e a terceira leitura foi leitura dinâmica, que eu grifo principais pontos, faço mapas mentais e tal, né? Quem não tem o hábito de estudar assim bastante, volume, dá uma olhada no Google, mapas mentais e tal, tem várias técnicas assim de sublinhar com canetas diferentes determinadas cores para o teu cérebro associar, se tu é mais visual, se tu é mais isso, se tu é mais aquilo. Eu sou muito visual, então eu grifando 4 palavras por página, quando eu passo de novo eu relembro tudo. Então assim, tem também a possibilidade dos mestrados nas federais, né? Tem possibilidade de grupos de estudo, tá sem dinheiro para ir para uma pós, entra num grupo, pede para entrar num grupo de estudo de um professor que você sabe que é bacana. Também, né? Então, assim, essas instituições todas também fornecem bolsa, FGV, fornecem bolsa. Então, assim, se não tem dinheiro, tem que estudar mais ainda. Não tem dinheiro para investir. E hoje tem tanto conteúdo. Mas estudando bom, dá. Até na internet mesmo, né? Tem tanto conteúdo bom, tantos livros em PDF disponíveis, videoaulas, tem tudo na internet hoje, né? Acho que quem quer, faz. Mas assim, eu vou dar uma dica. Não vão só de conteúdo de internet. Porque é o seguinte, gente, na hora de fazer uma prova técnica, eles vão pedir a referência. Tá? E tu tem que saber de onde tu tirou. E tu não pode dizer que tirou da live da Aline, porque a Aline não inventou nada. A Aline leu o livro do Chueire, a Aline leu o livro do Carlos Alexandre, ela leu o livro do Sérgio André, entendeu? Então, assim, tu não adianta referência. A gente teve uma matéria no mestrado que se chamava Leituras Clássicas do Direito Tributário. Tem até um livro sobre isso que vocês fizeram um artigo, né? Você escreveu um artigo, né? Sim, eu e a Dani escrevemos sobre o Günther Schmolders, o pessoal todo cada um escreveu sobre um. Verdade. Então, por quê? Porque eles foram os primeiros que falaram disso. Senão a gente vira aquele acadêmico, aquele profissional da referência. Que é rádio, né? Tem que ler, não adianta. Vai nas bases, vai nos grandes autores. Se você quer ser um bom advogado,
na hora de você peticionar, você vai ter que botar ali um pedaço de uma doutrina. E para você colocar a Exato. doutrina, você tem que ter lido a doutrina. Então, E eu sempre leio, eu é sempre coloco em importante. toda peça minha um pedaço de doutrina, uma jurisprudência. Eu tenho um roteirinho, né? Eu sempre coloco uma doutrina clássica, no mínimo uma doutrina clássica, ou um, às vezes até dois, opinião de dois ou mais doutrinadores, mas tem que colocar. Tem que Tem que colocar. colocar, gente. Não dá para ser advogado e não tributário, falando aqui especificamente da área tributária, e não conhecer, não ler um. Eu acho que tem um livro do Ricardo Lobo Torres aqui do meu lado, ó. Ó, o Chueire está aqui. Acho que tem um do Ricardo Lobo Torres aqui, que tá na zona, na minha coisinha de livro aqui. O Mas tem meu um aqui eu não ali vou atrás abrir também porque tem, tá ó. muito ruim. Eu tenho aqui Tá ali dentro o do Ricardo Lobo armário, até Torres, tá ali. postei, porque não adianta, a gente tem que Tem ter que ler esses, muito. tem que ler muito, tem Tem que que ter esse colocar. hábito. Mas o É. mercado tem possibilidade, né? Acho que Tem tem. muita possibilidade. Eu acho que no início é um pouco mais difícil a gente vislumbrar essas possibilidades quando a gente está na faculdade ainda, mas depois quando você entra no mercado de trabalho, quando você faz networking, quando você conversa com pessoas, você vê que tem muita coisa boa disponível, muita coisa legal para você fazer, muitas áreas para você empreender, muita coisa para você se aventurar, aprender. E a verdade é a seguinte também, né, Aline? Você terminou já o mestrado, né? Já Você terminou o terminei. mestrado, vai entrar no doutorado. Eu já terminei meu LLM, estou no PJT, que é um estudo um pouco diferente, voltado mais para a jurisprudência, mas é um estudo muito, muito intenso, né, muito intensivo, que a gente tem que ler um processo do cabo ao rabo, literalmente, da inicial até o RE, para entender tudo. É um estudo assim, bem profundo também. E assim, a verdade é que a gente nunca para de estudar. É Não dá para verdade. parar de estudar. Você vai fazer pós, você vai fazer LLM, você vai fazer mestrado, você vai fazer cursos. Eu não sei, eu não faço ideia de quantos cursos de extensão eu já fiz. Não faço, perdi as contas. Não sei quantas palestras e congressos eu já fui. A Aline é mais organizada com isso, que ela pede o certificado de todas as palestras que a gente vai. Pego A e Aline essa é vai uma e bate lá. dica. Ela Eu sou pega o certificado acadêmica de porque eu toda a vou e palestra que a pego, gente porque, faz. gente, Ela é mais dica, organizada, eu não pego. não, dica para vocês. O Lattes de vocês é a apresentação acadêmica de vocês. Então, assim, junto com o currículo Lattes, que é o da plataforma do CNPq, você tem que colocar ali todos os seus certificados. E quando você passa, tipo, num mestrado, numa coisa assim, em determinadas provas, eles fazem tu Tu juntar conta, né? cópia. Não, conta absurdamente. Quando tem empate, né, de vagas, você vai subindo na qualificação, né? Exatamente. Então, assim, tu tem a tua pontuação CAPES. E daí, dependendo de quem te orienta, por exemplo, eu era de uns grupos de estudos do Carlos Alexandre, que ele é um professor muito bem pontuado em termos de produção CAPES. Isso é para quem quer a carreira acadêmica, tá, pessoal? E daí tu vai, quanto mais TCC tu participa de banca, quanto mais trabalho tu faz. Então, assim, tudo isso tá. Se vocês botarem no Artigo meu publicado, artigo quando é tudo, publicado corretamente, livro. né, em Se vocês revista, alguma entrarem no coisa. meu Lattes, vocês vão ver que tem coisa desde, assim, 2005. E daí peguem os certificados. Tem que provar. Tem que guardar os certificados. Pois é. Aline, amiga, a gente já está caminhando aí, Tá a gente falta 2 acabando? minutinhos para encerrar Sim. a live, senão o Instagram vai cortar a nossa live, a gente não vai conseguir deixar salva. Queria te agradecer imensamente por topar esse convite, a gente bater um papo aqui. O Instagram já até subiu um reloginho aqui para mim, para aparecer para eu Deus me livre, finalizar a vamos live. salvar. Se você puder, você tem 1 minuto e 45 segundos para deixar as suas considerações finais. Gente, eu quero dizer aqui para vocês que eu agradeço muito a presença de todos, mas principalmente eu agradeço o convite da Carol, né? Essa mulher maravilhosa, empreendedora, corajosa, que eu admiro muito, que inspira muita gente, eu acho que ela motiva muita gente aqui, né? Mostra como é que é a realidade. Então, né, além de tudo, minha amiga pessoal, então é dos grandes presentes para mim do Rio de Janeiro. Então, amiga, muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que tu faz. Eu tenho muito Parabéns orgulho do pelo que tu seu também. faz. E eu espero que a gente tenha conseguido motivar muitos de vocês. Quem tiver dúvidas, manda ali, pode mandar inbox para mim. Eu vou ter todo o prazer em responder. Eu só não aceito áudio. Mas o Boa. áudio não dá, né? Daí, mas assim, Tá certo. muito obrigada, Carol. Tu é maravilhosa. Obrigada.
Pessoal, Perguntaram se eu tinha um brigadão. curso. Eu tenho um curso, sim. Olha lá no meu Instagram que está nos stories as informações do curso que está rodando aí. Daqui a pouco vai ter curso com a Aline também. É só acompanhar os nossos canais que vocês Nos vão ter aguardos. acesso ao melhor dos nossos conteúdos, viu? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. E é isso. Até a próxima. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.